Olá, estou aqui de novo e dessa vez para a gente conversar sobre a participação do genograma dentro de um processo de pesquisa. Será que ele pode estar ali fazendo parte de uma pesquisa? É isso que a gente vai estar conversando. Mas antes, dá aquela curtida, faz aquele comentário, compartilha, se inscreve, tá bom? Então vamos lá, vamos falar aqui sobre genograma e pesquisa. Então, para a gente começar, sempre é bom lembrar, genograma, representação gráfica do nosso sistema familiar. E a pesquisa, ela pode estar dentro, ser uma pesquisa quantitativa ou uma pesquisa qualitativa. Quando a gente fala de pesquisa quantitativa, a gente está falando de uma amostra que vai precisar representar, né, aquela população que a gente está querendo trabalhar, que a gente está querendo ali estudar. Quando a gente fala de uma pesquisa qualitativa, a gente está falando de uma amostra menor. E aí, dependendo do tipo de pesquisa que a gente vai trabalhar, a gente vai poder ali selecionar, na verdade, os nossos instrumentos de coleta de dados. Então, quando a gente começa a estruturar a nossa metodologia, ou seja, organizar a nossa metodologia, de como é que a gente vai estar ali sistematizando o nosso processo de coleta, de análise de dados, enfim, para produzir um resultado, a gente precisa ter isso muito claro. Então, quando a gente está falando da utilização do genograma, que é uma ferramenta que coleta dados, que traz dados, mas que traz dados de quê? Dados mais aprofundados, dados que vão exigir uma entrevista com perguntas abertas. Então, a gente vai trabalhar mais o quê? Um estudo de casos, a gente vai trabalhar mais com um número, com uma amostra mais reduzida, tá bom? Então, pensando no genograma como uma representação gráfica desse sistema familiar, que vai nos permitir o quê? Olhar para essa família, para sua estrutura, para sua organização, que vai nos permitir olhar para a sua funcionalidade, ou seja, para a dinâmica, como ela se comunica, que vai nos permitir olhar para a sua história genética, ou seja, para a sua biologia, que vai nos dar informações também das questões culturais, sociais, a relação de saúde e doença dessa família. Enfim, nós vamos ter ali, a partir da utilização desse instrumento, a gente vai ter uma série de informações. Então eu vou lá, quero fazer uma pesquisa, tenho meu objetivo geral, tenho os meus objetivos específicos, vou começar a estruturar, quer dizer, o que eu vou precisar, que instrumentos eu vou precisar para poder chegar ali no meu objetivo. Tenho os meus objetivos específicos, que vão ser as ações que eu vou precisar fazer para chegar no meu objetivo geral. Agora, que instrumentos eu vou precisar ter para poder agir, digamos assim. Então, eu vou ter lá o genograma como meu instrumento de coleta de dados. Então, a gente já sabe que esse entrevistador, né, que esse pesquisador, ele vai estar direto ali com essa estrutura, com esse indivíduo, com essa estrutura familiar, com esse casal, enfim. Eu não sei, vai depender ali do meu objetivo de pesquisa. O que eu quero? Eu quero fazer uma pesquisa onde eu quero saber como o sistema familiar lida, por exemplo, com um paciente crônico, de doença crônica. Então eu vou selecionar 5 famílias que tenham pacientes com doença crônica e vou utilizar o genograma como instrumento de coleta de dados para entender como fica a dinâmica familiar desse paciente a partir desse diagnóstico de doença crônica. Eu quero entender qual é esse funcionamento e vou utilizar o genograma como um instrumento de coleta de dados. Então eu vou estar também interferindo, eu vou estar fazendo parte desse sistema também. Então isso vai ser uma coisa que vai ser importante ali de eu estar muito atenta. Porque ao contrário lá na clínica, que muitas vezes a gente vai pedir para o nosso cliente fazer contato com o seu sistema familiar e ele está fazendo essas entrevistas, nesse caso somos nós pesquisadores que vamos estar lá fazendo essa construção, nesse processo de visitação, montando toda a parte estrutural e funcional dessa família, tá bom? A partir dessa coleta de dados, e o interessante é que na medida em que você vai coletando esses dados, eu vou estar ali coletando dados e ao mesmo tempo esses dados eles começam a ser também analisados. Por quê? Porque é uma coisa que vai acontecendo simultaneamente, que a própria família ela já vai nos dando ali uma série de feedbacks. Então a gente vai sair dali com material muito rico. A partir dali, eu posso também, né, depois que fizer toda essa coleta, eu vou estar criando essa coleta, né, o próprio genograma, o resultado dele, ele já vai estar me permitindo ali criar uma série de categorias que vão me permitir essa análise dessas categorias, que vão produzir ali
um resultado que vai me levar à possibilidade, né, enfim, de analisar esses dados, criar uma discussão, ter um resultado que pode virar um protocolo, que pode virar uma recomendação, que pode inclusive virar um trabalho de prevenção, né, e promoção de saúde para essas famílias que vão ter esse paciente crônico a partir de agora ali dentro da sua estrutura familiar. Então, o genograma ele é um instrumento extremamente rico e que produz informações muito profundas e que podem ser de muita utilidade para esse trabalho, principalmente de prevenção e promoção de saúde, que eu acho que é bastante interessante. Existem muitos artigos e que vale a pena vocês estarem acessando. Eu vou deixar um aqui no link de dica aí para vocês, tá bom? Beijo grande, até!